tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz de Jesus a você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo hoje. O programa Essencial vai falar hoje sobre o Pai Nosso. E eu tenho certeza que você nunca mais vai rezar o Pai Nosso como você rezava antes. E o Pai Nosso, ele é a oração mais perfeita que já existiu e que pode existir, porque ela foi ensinada por Jesus. Ela foi a única oração que o próprio Jesus nos ensinou. E ela aconteceu na seguinte circunstância. Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Um dia, em um certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. E ali Jesus, ele vai ensinar a mais bela de todas as orações, a oração na qual está sintetizada toda e qualquer oração, aquela que verdadeiramente tem que ser a nossa oração principal. A cada dia nós temos que fazer essa oração, mas não realizá-la de uma forma mecânica, de uma forma repetitiva, mas rezá-la com todo o nosso coração. E é por isso que nós queremos dedicar um programa inteiro à meditação do que vem a ser essa oração do Pai Nosso, né? Então a gente pode começar entendendo Jesus que chama a Deus de Pai Nosso. Pai. Jesus foi a primeira pessoa a chamar a Deus de Pai. O povo judeu, já na época de Jesus e bastante antes, temiam a Deus, respeitavam a Deus, serviam a Deus, buscavam a Deus. Mas o relacionamento era realmente de um Senhor, de um Deus e eles de criaturas que serviam aquele Deus. E Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai, tanto que ele muitas vezes se viu em dificuldade com os fariseus, porque ele se dizia filho de Deus. E ele chamou Deus de Pai. Eu não sei qual referencial que você tem de Pai, porque para você talvez, para muitos talvez, essa palavra não seja sinônimo de algo bom. Mas nós devemos entender na profundidade da palavra Pai. Pai que é aquele que ama, aquele que cuida, aquele que vela, aquele que verdadeiramente provê as necessidades, aquele que está próximo. Por isso que um Papa uma vez disse, né, que Deus é Pai com coração de mãe. Porque muitas pessoas têm dificuldade com o pai, de relacionamento com o pai, mas uma mãe nós sabemos muito bem como é o amor de uma mãe. Um amor totalmente desinteressado, um amor totalmente gratuito, um amor que é capaz de pensar mais no bem amado do que em si próprio. E quem é pai e tem muitos filhos sabe que o pai e a mãe, eles são capazes de amar todos os filhos em igual intensidade. É interessante que quem tem mais filhos, eu não tenho essa experiência porque nós temos apenas uma filha, mas quem tem mais filhos comentam que amam tanto o primeiro filho e se questionam se vão ser capazes de amar igualmente aquele segundo filho. E vem o segundo e vem o terceiro e quantos vierem, eles são capazes de amar de forma única, de forma exclusiva e ao mesmo tempo amando a todos. Então, esse amor, ele nos aproxima um pouquinho mais do amor desse Deus que é Pai, esse Deus que cuida de nós.
A palavra de Deus no Salmo 120 vai dizer que Deus não cochila e nem dorme. Ele vela por nós o tempo todo, Ele cuida de nós o tempo inteiro. E Ele é nosso Pai. Eu fico pensando na alegria que os meus pais, que eu vejo no semblante dos meus pais, porque nós, filhos casados, todos os fins de semana almoçamos na casa dos nossos pais. E eu vejo a alegria dos nossos pais de ter seus filhos ali à mesa. E eles não sabem o que fazem para nos agradar. Eu fico imaginando a alegria também do nosso Pai do céu, a alegria que Ele tem ao nos ver reunidos na sua casa, ao nos ver reunidos na mesa do altar, como Ele espera por cada um de nós. Cada um de nós é insubstituível para Deus. E nós temos que ter com relação a Deus aquele relacionamento de quando nós éramos pequenininhos, de quando nós juntávamos a mão e nossos pais nos ensinavam a chamar a Deus de Papai do céu. E para a gente era incrível pensar em alguém que, apesar de eu não ver, cuidava de mim e era todo-poderoso. É todo-poderoso, Ele que tudo pode e me ama e cuida de mim. Diante de Deus nós não podemos crescer. Nós temos que ser como crianças, porque Jesus disse que somente as crianças, aqueles que têm o coração como o de uma criança, vão herdar o reino do céu. Aquela criança pequena que pode estar no lugar alto, o pai fala pula, a criança não pensa duas vezes, ela pula, ela se joga, ela se lança nos braços do pai. Então essa é a confiança que nós temos que ter ao chamar o nosso Pai do céu de pai, de papai, de paizinho. E é Pai Nosso. Pai Nosso, nosso porque não é meu, não é de uma pessoa somente. Interessante que esse nosso nos coloca todos como irmãos. O presidente, um rei, o mendigo vão dizer Pai Nosso. E nós vamos ver que todos temos o mesmo Pai. Diante desse Pai que nos ama com igual amor, com amor exclusivo, nós o chamamos de Pai Nosso, mas Ele olha para cada um de nós e nos vê como indivíduos que somos. E Ele é capaz de dizer, Filho meu, eu ouço a tua voz, eu atendo a sua oração. Pai Nosso, que nós possamos realmente mergulhar na profundidade das duas primeiras palavras desta oração, mas que já nos traz tantas riquezas, tantas maravilhas, e esse programa vai nos convidar cada vez mais a mergulharmos nesse mistério. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Tua casa não será abalada. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro, porque somos chamados a amar. Através do corpo, nos apresentamos homem e mulher e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo o ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Tua casa não será abalada. Estamos voltando com o programa Essencial e hoje nós estamos meditando a mais perfeita de todas as orações, que é a oração do Pai Nosso. Nós falávamos no primeiro bloco, Pai Nosso, que estais no céu. Que estais no céu. Que coisa interessante, nós muitas vezes costumamos pensar o céu como um lugar, mas o céu, ele é antes de mais nada um estado. E não é que Deus está no céu. Aonde Deus está, ali se torna céu. Então, quando nós procuramos fazer da nossa casa um lugar onde a presença de Deus reina,
ali também é um pedaço do céu. Então, Deus quer que a gente comece a construir o céu aqui ainda na terra. Não vai ser possível um céu perfeito aqui, né? Porque nós vivemos num mundo imperfeito, mas à medida que nós damos lugar à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, nós vamos, de certa forma, construindo já desde esta vida o céu que um dia nós esperamos alcançar. Santificado seja o vosso nome. Quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, nós estamos dizendo que nós queremos colocar Deus acima de tudo. Na Sagrada Escritura, o nome, ele diz respeito à essência da pessoa. Uma prova disso é que de algumas pessoas, quando Deus dava uma missão, ele trocava o nome da pessoa. Por exemplo, Abrão, depois quando Deus o chama a ser pai de muitos filhos, Deus lhe dá um novo nome, vai ser Abraão. Pedro se chamava Kefas, que quer dizer quebradiço. E então Jesus, que tinha um plano para Pedro, que queria, portanto, torná-lo uma rocha, uma pedra, troca o nome dele. Saulo, que outrora perseguidor dos cristãos, ele vai se tornar Paulo, o grande apóstolo de todas as nações. Então, o nome tem muito a ver com a missão, com a essência daquilo que é a pessoa. Então, o judeu, ele tinha um profundo respeito pelo nome de Deus, tanto que ele nem sequer pronunciava o nome de Deus. Ele se referia ao Senhor, Adonai, né? Então, quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, nós devemos fazê-lo com todo respeito, com todo temor e colocando mesmo Deus num lugar de honra na nossa vida. Venha a nós o vosso reino. O que nós estamos pedindo nesse trecho da oração é justamente que Jesus volte na sua glória, aquela promessa que ele fez de que um dia ele vai voltar para instaurar o seu reino de glória, para definitivamente colocar um ponto final em toda a tristeza desse mundo. É isso que nós estamos pedindo. E o que muitas vezes as pessoas têm medo em pensar, nossa, mas eu não quero pensar no fim do mundo. Não. Nós estamos aqui pedindo que o Senhor retorne, que Ele volte e, como eu disse, coloque um ponto final feliz nesta história da humanidade. Um ponto final nas tristezas, nas doenças, e nós vamos poder desfrutar do reino que já começou, do reino que Ele também nos convida a sermos construtores, do reino que nós somos convidados a construir com a nossa vida, na nossa casa, na nossa paróquia, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, mas, acima de tudo, desejando que esse reino venha até nós através da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é muito importante nós estarmos abertos a esse pedido que nós fazemos. Porque o grande problema na nossa vida, as grandes cabeçadas que nós damos na nossa vida, é porque nós queremos pedir para Deus assim, Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Como se Deus fosse alguém que fosse obrigado a realizar todos os meus caprichos. Não. Nós temos que aprender como Jesus, no horto que orou dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus, ela já acontece plenamente no céu. E se nós aprendemos a também colocar a vontade de Deus em prática aqui nesta terra, a gente começa a construir o céu aqui também. O Yucat, que é o Catecismo da Igreja Católica, numa linguagem mais jovem, numa linguagem mais acessível, vai nos explicar o seguinte: quando oramos para que a vontade de Deus se imponha universalmente, pedimos que aconteça no céu e no próprio coração o que já acontece no céu. Enquanto insistimos nos nossos próprios planos, na nossa vontade, nas nossas ideias, a terra nunca se tornará o céu. Um quer isto, outro aquilo. Mas só encontraremos a nossa felicidade quando quisermos juntos o que Deus quer. Orar significa dar espaço na terra, centímetro a centímetro, à vontade de Deus.
se nós aprendermos a rezar buscando a vontade de Deus. Porque somente pela oração nós vamos ser capazes de discernir qual a vontade de Deus para a nossa vida e perseverarmos nesta vontade. A palavra de Deus, em 1 Timóteo, vai dizer assim: esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus sonha que um dia nós possamos estar com Ele eternamente e nós precisamos construir desde já isto no nosso dia a dia, renunciando a tudo aquilo que são nossas vontades mesquinhas, nossas vontades que nós temos olhando para o nosso próprio umbigo, e nós possamos olhar para a vontade de Deus e descobrir qual é a vontade de Deus através da oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui está um pedido que nós costumamos pensar somente no nosso pão diário, do pão que mata a nossa fome. É também nesse sentido, porque o nosso Pai que está no céu, Ele cuida de todas as nossas necessidades, materiais e espirituais. Mas antes de mais nada, esse trecho da oração, ele nos remete àquela passagem que o Senhor nos ensina, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem pode ter todos os bens materiais, mas se lhe faltar aquele que tem as palavras de vida eterna, se lhe faltar o pão que é o sustento para a sua vida, nós estamos falando da Eucaristia, esse homem, ele não vai ser feliz como ele gostaria. Nós somos um ser feito de carne e espírito. Então não basta que a gente alimente o nosso corpo, nós precisamos alimentar também a nossa alma. Portanto, em primeira instância, esse pão nosso de cada dia que nós pedimos ao Senhor se trata do pão eucarístico, o pão que nos alimenta, o pão que nos dá força e o pão que nos une no altar, que nos torna filhos. Mas também se trata das necessidades, da saúde, do trabalho, daquilo que nós precisamos para cada dia. Engraçado que essa confiança que Deus nos convida a termos no seu amor e na sua providência, é uma confiança que também exige de nós a ação. São Bento foi quem disse: orar e trabalhar. Orar como se tudo dependesse de Deus. Trabalhar como se tudo dependesse de mim. Então, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Quando Deus nos abençoa com o trabalho, o fruto do nosso trabalho é capaz de trazer o alimento para a nossa casa, para a nossa família, e nesse sentido nós comemos em ação de graças aquele que provê tudo o que nós precisamos. O assunto é maravilhoso, dá vontade de continuar, mas a gente precisa ir para um breve intervalo, não saia daí, a gente já volta. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro,
porque somos chamados a amar. Através do corpo, nos apresentamos homem e mulher e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial e hoje nós estamos meditando nas palavras do Pai Nosso. E eu queria ler para você um trecho da Palavra de Deus em João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra que a Zélia acabou de ler para a gente, ela nos remete exatamente a essa situação. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso e nós temos cultivado o rancor, o ódio, a mágoa no nosso coração? Jesus, certa vez, ele ensinou aos seus discípulos e ensina a cada um de nós que se alguém vai no templo, vai à igreja fazer uma oferta, mas tem algo contra o seu irmão, ele deve primeiramente ir se reconciliar com aquele irmão e só depois ele vai voltar para fazer a oferta ao Senhor. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer: o perdão misericordioso que damos aos outros é inseparável daquele que nós próprios procuramos. Eu não estou dizendo com isso que perdoar é fácil. Eu acredito que quem diz que perdoar é fácil pode ser alguém que nunca tenha sido ofendido ou magoado verdadeiramente, porque é muito difícil. Não é algo tão simples e é por isso que nós precisamos de forças de Deus, de forças muitas vezes sobrenaturais. Então eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, se você guarda o ódio, se você tem o rancor de uma pessoa, você precisa começar a pedir a Deus que possa apagar essa mágoa, esse ódio do seu coração. É importante você entender também que perdoar não quer dizer esquecer o que aconteceu, porque não tem como passar uma borracha na nossa mente, no nosso passado. Mas significa você se lembrar daquela situação sem querer se vingar, sem querer o mal para aquela pessoa. Se você consegue rezar por aquela pessoa que você diz odiar, você já está num excelente caminho. Se você deseja o bem para essa pessoa, também você está no caminho certo. Mas peça forças a Deus, porque se nós não formos capazes de perdoar o nosso irmão, tampouco o nosso Pai que está no céu vai nos perdoar. E nós precisamos entender que esse ódio, essa mágoa, esse rancor que a gente guarda, ele faz mal para nós mesmos. Nós já usamos esse exemplo aqui, mas vale colocar mais uma vez que aquela pessoa que odeia o seu irmão, ela é como alguém que bebe veneno esperando que o outro morra. Hoje a ciência já comprova que o ódio, o rancor, ele é capaz de trazer enfermidade para aquela pessoa que o guarda no coração. Ele é capaz de trazer inclusive o câncer e tantas outras enfermidades. Então perdoem. Existe até um livro que se chama Perdoar é mais barato. É mais barato do que remédio, tratamento. Então peça a Deus o dom, a graça de perdoar e você vai se sentir muito melhor com isso. E não nos deixeis cair em tentação. Interessante que o Senhor que está nos ensinando a oração perfeita, como nós devemos nos dirigir ao Pai do céu, Ele não ensina que a gente reze pedindo que Deus tire de nós as tentações. Ele nos
ensina a pedirmos a graça de não cairmos na tentação. Deus, por um desígnio misterioso, permite a tentação, as provas, as dificuldades, para que de uma forma que Ele assim o sabe melhor do que nós possamos nos santificar, nós possamos ser melhor a cada dia. Mas é importante nós entendermos que há situações na vida que nos fazem crescer, que nos fazem pessoas melhores e mais maduras. E há outras situações que, se nós não estivermos firmes no Senhor, nós podemos correr o risco de nos afastarmos dele e cairmos na tentação do pecado que nos afasta de Deus. Então, que nós possamos rezar e pedir com todo o nosso entendimento, buscando com todas as nossas forças e de todas as formas fugir das ocasiões de pecado. É isso que nós estamos pedindo, que o Senhor nos auxilie a fugir das situações que nos levam a cair e a nos afastar da sua vontade para as nossas vidas. E a última oração, o último pedido que nós fazemos no Pai Nosso é: mas livrai-nos do mal. E mal aqui, quando nós fazemos esta oração ao Senhor, não se refere a uma força ou uma energia espiritual negativa, mas ao mal em pessoa, que a Sagrada Escritura conhece pelos nomes de tentador, maligno, pai da mentira, Satanás e diabo. Nós estamos verdadeiramente pedindo ao Senhor que nos livre daquele que quer nos destruir. A palavra nos ensina que o demônio, ele está ao nosso redor e derredor, louco, aguardando um momento para nos devorar, como um leão que ruge. E o Senhor quer que nós nos salvemos. Então, que nós possamos nos apegar com o Senhor. O mundo de hoje muitas vezes quer ensinar que o demônio não existe, mas dizia um filósofo católico que a maior vitória, a maior falcatrua do demônio na vida de uma pessoa é convencer que ele não existe, porque então ele pode agir livremente na vida daquela pessoa. A Sagrada Escritura afirma a existência do mal, o mal personificado, o mal que quer nos afastar de Deus, o mal que quer nos levar não só nesta vida, mas por toda a eternidade para longe de Deus. E nesta oração nós pedimos ao Senhor que nos proteja. Nós nos seguramos na mão de Deus e pedimos que Ele possa nos livrar de toda e qualquer situação que possa nos afastar dEle. Nesta vida nós podemos perder tudo, menos o nosso Deus, menos aquilo que é a essência. E isso é, de fato, o propósito do programa essencial. Que nós possamos olhar para Deus e perceber que Ele é o nosso tudo. Ele é a essência da nossa vida. E nós finalizamos a oração do Pai Nosso com um amém. O amém que desde os tempos mais remotos, para os judeus e para os cristãos, elas finalizam as orações realmente quando nós reafirmamos tudo aquilo que nós acabamos de rezar. Nós estamos dizendo: assim seja, assim eu quero, assim eu creio. E que assim possa verdadeiramente ser. A cada dia que eu faço a minha oração do Pai Nosso, eu possa estar mergulhando num relacionamento de amor com esse Pai amoroso que tanto nos ama e nos quer bem. Nós começamos o programa rezando o Pai Nosso e nós queremos concluir, finalizar o programa de hoje convidando você a rezar conosco, mas rezar desta forma nova, desta forma que o Espírito Santo nos dá e nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja
vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Pai, Pai, seja feita a vossa vontade. Pai, Pai, seja feita a vossa vontade. Filho meu que estás a caminho entre lutas e espinhos, quando me chamas, vem em teu auxílio. Se me abres o coração, deixa-me então te ajudar. Teus problemas tu